Aumentou! O estudo de número 34 fala sobre... Ele faz uma comparação, né, da vida cristã, da caminhada cristã com a estrada real. Vocês conheciam a estrada real? Já tinham ouvido falar? Já, Então, eu moro aqui em Diamantina, mas eu descobri a estrada real um dia que eu fui num supermercado e descobri um café da Três Corações, que é produto oficial da estrada real. Inclusive é um café muito bom, se vocês tiverem a oportunidade de comprar, podem comprar, que o café é muito bom. E aí lá no pacote do café tava falando onde que era a estrada real e tal. Aí eu descobri que passava aqui em Diamantina. Na verdade ela começa em Diamantina, um dos pontos finais dela é Diamantina, né? eu acho que é o final da Diamantina, acho que começa no Rio e termina em Diamantina. Por que eu falo que ela começa em Diamantina? Porque a estrada real foi criada para levar as riquezas minerais para os portos no Rio de Janeiro. Então, você passava aqui em Diamantina, Ah, em sim, faz Ouro sentido. Preto, pegava minério, em Diamantina você pegava diamante e levava lá para os portos do Rio de Janeiro. Mas na primeira estrada real, nem tinha Diamantina, era só Ouro Preto até Paraty, no Rio de Janeiro. Aí depois foi adicionado um ramo dela que vinha aqui para Diamantina. Mas enfim, é uma estrada importante, chama Estrada Real porque foi a coroa portuguesa que instituiu essa estrada, né? Para facilitar o transporte das riquezas minerais aí na época do Brasil colonial. E aí o autor usa esse fato da nossa história, né, da cultura, para fazer uma ilustração da nossa caminhada cristã, que eu achei muito interessante, inclusive. Ele fala que é um ilustrativo para a busca que a gente deve empreender quanto às riquezas espirituais, porque ele fala que essa estrada é uma estrada que demonstra a busca dos brasileiros, não dos brasileiros, né, mas dos portugueses. Fala que a estrada real representava a busca dos portugueses pelas riquezas minerais no interior do estado e nas minas. Fala que pode ser um ilustrativo da busca que a gente tem que empreender na nossa vida aqui, né, em relação às riquezas espirituais. E esse comparativo a gente pode fundamentá-lo num texto lá de Colossenses capítulo 1, versículo 26, onde Paulo fala assim, eu vou ler aqui rapidinho. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Paulo falando, comparando o Evangelho, né? Que aqui ele está falando do Evangelho, que ele fala nos versículos 21 até o 23, até o 22. E ele fala que esse Evangelho que ele acabou de descrever, compara esse Evangelho, não só o Evangelho, mas a conversão e a vida cristã que decorre do Evangelho, que acontecem com o Evangelho, né? Compara isso com uma riqueza. Então essa ilustração que ele usa aqui é pertinente, sim. E a gente pode encontrar exemplos bíblicos disso, como aqui. Tem vários outros textos, né, onde Paulo mesmo trata do Evangelho e das coisas relacionadas ao reino de Deus como um bem maior. O próprio Jesus faz isso, né? No último acampamento de carnaval que a gente fez aí na igreja, a gente falou sobre isso. Eu acho que o texto básico do retiro de carnaval foi Mateus 6,33, onde Jesus fala assim que busquem primeiro o reino de Deus. Ele fala isso no Sermão do Monte. Busquem primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nesse mesmo texto ele vai dizer que onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então sempre comparando o reino de Deus com uma riqueza, né? Jesus fez muito isso, Paulo fez isso algumas vezes, Pedro fez isso, o apóstolo João fez isso. Lá em Apocalipse que João fala que a Nova Jerusalém terá palácios, ruas de ouro, enfim.
Essa é uma ilustração muito utilizada. Jogo bonito! E aí o autor vai falar também que todos, indistintamente, são chamados a caminhar pela estrada real espiritual e descobrir as riquezas do reino de Deus. Vocês acreditam que é assim mesmo? Que todos são chamados a caminhar nessa estrada? Ou que só alguns são chamados? Ou que ninguém é chamado? Assim, eu acredito que todos têm a mesma oportunidade, sabe? Tipo assim, nesse sentido. Tipo assim, todo mundo é chamado, mas tem a mesma oportunidade para que possa trilhar, sabe? Mas nem todo mundo se mantém ou vai por esse caminho, sabe? Mas todo mundo tem a oportunidade. A mesma oportunidade. Por um lado isso é verdade, mas nem todo mundo assim segue o caminho. Eu acho que é bem por aí. Todos indistintamente são chamados mesmo. Mas nem todo mundo topa entrar nessa jornada, nessa aventura aí, né? E o que a gente vai ver um pouquinho mais à frente é que o homem naturalmente não escolhe esse caminho, né? Então, todos são chamados, mas ninguém atende ao chamado naturalmente. Para que a pessoa atenda a esse chamado, é preciso que aconteça algo sobrenatural. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar no tópico 1 aí, onde ele fala que a estrada real é para todos. Como eu já disse, acho que a gente concorda que todos são chamados para caminhar por essa estrada real, né? O homem foi criado para isso, eu acho. Mas ninguém está naturalmente disposto a andar por esse caminho apertado da estrada real espiritual, né? Como eu disse, andar por esse caminho não é simplesmente uma questão de escolha, não é simplesmente uma escolha feita com base numa análise lógica, eu acredito assim, sabe? Não é simplesmente você pesar prós e contras e aí você escolhe acreditar no Evangelho e caminhar conforme os padrões estabelecidos por Deus e por Cristo. Não é simplesmente uma questão de escolha entre uma coisa boa e uma ruim. Se você for escolher, se você for pensar, se você for escolher, é claro que a melhor escolha é essa, mas o que eu acredito é que o homem naturalmente é incapaz de conseguir fazer essa escolha, sabe? Naturalmente. Eu acho que tem que ter uma intervenção de Deus para fazer essa escolha. Então eu acredito que se alguém anda por esse caminho, é porque houve uma obra sobrenatural que impeliu essa pessoa a andar por esse caminho. Como a gente vê lá em Efésios 2. Efésios 2, do 1 ao 10, aquele texto que fala que antes todos estavam mortos em seus delitos e pecados, mas Deus, por sua infinita misericórdia, nos fez, vivificou o nosso espírito para que nós acreditássemos. Eu concordo com isso. Tanto que, se você apoiar a questão da essência mesmo, às vezes tem pessoas que nunca nem, assim, é bem difícil, pelo menos assim, no nosso país, na região, é difícil alguém nunca ter ouvido falar sobre Jesus. Mas do mundo já é mais fácil, né? Tipo assim, lá é mais comum. Algumas pessoas, a maioria, né, não saber quem foi, saber quem é, o que aquilo tem pra gente, sabe? Então, assim, o fato de você falar que em algum momento acontece algo sobrenatural sobre nós e a gente tem consciência sobre tudo isso. Mas a gente nasce mesmo meio que entre aspas livres, em algum momento vai tocar na gente. Concordo com a sua afirmação. Pra gente isso é até muito claro, né, véio? A gente a gente é de uma cidade que chama Coração de Jesus. Olha só, o nome da cidade é Coração de Jesus. Então eu acredito que num momento ou outro, quem nasceu e quem viveu em Coração de Jesus ouviu falar sobre o Evangelho, sobre o Reino de Deus, de um modo bom, de um modo ruim, mas em um momento ou outro você teve contato com isso. Então, se fosse uma questão simplesmente de escolha lógica, você é uma pessoa razoavelmente inteligente, você já teria escolhido isso muito, muito cedo. E é nesse sentido que eu quero que a gente pense nessa primeira aplicação aí da página 181, quando ele pergunta como você tem realizado essa caminhada. Então, assim, se você for analisar, você só está nesse caminho porque algo sobrenatural, fora da ordem natural das coisas, aconteceu. Ainda que não tenha acontecido um evento muito diferente da realidade visível, como por exemplo
a conversão do apóstolo Paulo, que a gente vê lá no capítulo 9 de Atos. Paulo estava viajando, aí do nada aparece uma luz gigantesca, assim, muito luminosa, e cega Paulo, ele cai no chão, e é o próprio Jesus aparecendo ali na frente dele. A conversão de Paulo foi assim, o próprio Jesus apareceu para ele, pergunta para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou o Cristo a quem você persegue. E a partir dali, aquela ali é a conversão de Paulo. Por mais que não tenha acontecido um evento dessa natureza com você, com Jesus no corpo glorificado aparecendo na sua frente e te falando da realidade dele, do Evangelho, algo sobrenatural aconteceu para que você cresça, que é justamente essa mudança, essa vivificação do Espírito, sabe? Porque você nasceu morto. E para mim isso é muito fácil de ver na nossa cultura, sabe? Porque, igual eu falei, a gente mora no coração de Jesus, e no mundo, de uma forma geral, principalmente no Ocidente, a realidade onde a gente vive, a cultura cristã está presente em todo lugar, cara. Então é muito difícil que haja uma pessoa no Ocidente que não tenha ouvido falar de Jesus, de Cristo, sabe? Se fosse meramente uma questão de raciocínio lógico, de escolha, todos já teriam feito essa escolha. Se fosse simplesmente uma questão de raciocínio lógico de escolha, suas primeiras palavras seriam: mamãe, me leva para a igreja, alguma coisa do tipo, sabe? Mas eu não acredito que seja assim. Algo tem que acontecer. Algo aconteceu comigo para que eu cresça na mensagem do Evangelho. Isso é muito claro na minha vida, sabe? Porque meu pai está na igreja desde quando eu tinha 8, 9, 10 anos. Mas nem sempre, não é desde essa idade que eu fui crente, sabe? Eu percebo isso olhando para trás. Então, realmente, algo sobrenatural aconteceu comigo para que eu entendesse o que era o Evangelho e visse essa beleza do Evangelho, sabe? Essa riqueza do Evangelho. Para que eu visse algo diferente, algo sobrenatural aconteceu para que eu entendesse e contemplasse essa beleza, essa riqueza do Evangelho da redenção, né, de Cristo. É justamente o que está lá em Efésios 2. Deixa eu ler Efésios 2 aqui rapidão. Efésios 2, vou ler a partir do versículo 3. Não vou ler a partir do versículo 1, vamos lá. Efésios 2, 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, ou seja, todos nós estávamos mortos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Bem claro. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Então esse texto deixa bem claro essa situação. E eu acho que é importante a gente olhar para isso, para que a gente comece a entender como que a gente tem realizado essa caminhada, sabe? Porque da mesma forma que reconhecer que esse caminho é bom é uma obra sobrenatural, permanecer nesse caminho é também uma obra sobrenatural, sabe? Então não é algo que a gente pode fazer por nosso próprio esforço simplesmente. A gente vai ver que é algo que a gente tem que se esforçar, mas que se não tiver a ação do Espírito Santo, o esforço não vai resolver. Mesmo se esforçando, a gente não vai conseguir, se não tiver essa obra sobrenatural. Então por isso que é importante a gente entender como que a gente chegou nessa estrada real espiritual, que foi por uma obra sobrenatural do próprio Deus, para a gente entender que a gente só continua caminhando nessa estrada real espiritual se tiver essa obra do Espírito Santo atuando na gente. Mas, uma vez que a gente já foi ressuscitado, o nosso espírito já foi ressuscitado, aí a gente tem uma responsabilidade, por assim dizer. A partir do momento que a gente não está mais morto em nossos delitos e pecados, a gente tem que se esforçar para que o Espírito Santo trabalhe com mais liberdade em nós. O que você falou, eu concordo, sabe? Porque muitas vezes as pessoas falam assim,
pessoas hoje em dia acham que a mudança de uma pessoa é simplesmente a pessoa ir para a igreja. Tipo assim, questão de tá lá, o corpo tá lá. Uhum. Pra mim eu sempre corrijo. Ah, fulano mudou, né? Fulano agora tá indo na igreja. Só por ele tá aí não significa que seja uma mudança. Aos olhos de qualquer um, tipo assim, que vai achar que mudou só. E se o Espírito Santo não tocar no coração dele, só por ele estar indo, não significa mudança. Mas a gente sempre torce para que realmente seja mudança, sabe? Uhum. E cada um, pelo menos pra mim, assim, igual você falou, cada um tem um momento sobrenatural na vida em que vai reconhecer isso. E comigo aconteceu não só uma vez, cara, foram várias e várias. Tipo Uhum. assim, tem gente que fala, isso nunca me aconteceu, não sei o quê. Pode ter certeza que aconteceu, mas a pessoa não percebeu ou ignorou. Acho que Uhum. foi coincidência, algo do gênero. Na minha vida tem vários relatos, cara. Foram várias e várias vezes que aconteceu isso. Então não tem como não negar uma verdade, entendeu? É um fato. Uhum. Então, a partir do momento que você tem contato, que você passa a ter conhecimento. Eu, por exemplo, tinha uma imagem diferente. O que é a imagem diferente que eu tinha antes? A única coisa que eu sabia sobre era mais a questão, tipo, entre aspas, o óbvio, que todo mundo fala, o básico, né? Era bem leigo e todo mundo falava o básico. A partir do momento que eu fui fazendo tudo, que eu fui frequentando mais, fui participando, fui entendendo como que funciona, eu aprendi muita coisa. Claro que eu não aprendi tudo, mas aprendi muita coisa, cara. Antes eu tinha Uhum. certa dificuldade até para aceitar o meu destino, por exemplo. As pessoas falavam que, você quer, mas se Deus achar que você, se Deus achar que você merece B, você vai fazer B. Aí às vezes eu ficava assim, mas eu quero isso. É que hoje não, hoje eu já tenho uma mentalidade já centrada nisso, de que, como eu falei, eu tenho o objetivo de que, de dar aula, de fazer um concurso. Só que pra mim, chegar no momento, ele mostrar pra mim que é pra mim fazer outra coisa, eu vou fazer outra coisa tranquilo, entendeu? Uhum. Por quê? Porque hoje eu tenho convicção de onde que eu tô, do que eu acredito e do que eu quero, entendeu? Então isso é bem importante ter esse contato sobrenatural até para aceitar o nosso destino, sabe? Isso é muito massa. Eu acho que a minha experiência meio que, assim, valida o que você falou, sabe? Porque eu tô na igreja já tem muito tempo. Desde os 9 anos eu tô indo na igreja. E houve um tempo antes de me converter que eu era assíduo na igreja, eu participava das coisas na igreja, participava de louvor, esse tipo de coisa, estudo bíblico, e ainda não era crente. Hoje eu percebo isso, sabe? E eu também não tenho um momento, um dia que eu posso olhar para trás e falar assim, não, aquele dia eu me converti, sabe? Que eu tive uma experiência assim, é, muito emocionante ou muito diferente da realidade natural. Eu não tenho um dia que me marcou nesse sentido. Tem alguns dias onde eu tive experiências emocionantes com Deus, mas não no sentido de conversão, sabe? Assim, de falar, não, naquele dia, a partir daquele dia, eu me converti. Eu não posso olhar para trás e apontar um dia assim, sabe? Mas houve um momento na minha vida, depois de uma sucessão de vários acontecimentos, onde eu escutei algumas pregações de Paul Washer, pregações reformadas sobre o Evangelho e tal. Depois desse período onde aconteceram essas coisas assim, sabe? Lendo o livro de filosofia pagã, escutando pregações de cristãos reformados como Paul Washer, lendo algumas coisas. Depois desses eventos assim, separados, mas que trabalharam junto, e é claro, com tudo que eu já tinha aprendido até ali, né? Porque afinal de contas eu estava indo na igreja há um tempão já. Mudou alguma coisa, sabe? Mudou uma chave. Eu passei a me interessar muito mais pela Bíblia, passei a me interessar muito mais por teologia mesmo, sabe? Então eu percebo uma mudança ali. Mas eu não tenho um dia que eu aponto e falo que aquele dia foi o dia D, sabe? E vivi muito tempo na igreja sem ter de fato convertido. Então minha experiência de vida concorda muito com o que você falou. Forte bomba! Bom, prosseguindo, tópico 2 aí, ele fala que a estrada real é para os que creem no valor do reino. E aí ele vai usar um texto muito interessante que é onde Jesus conta umas parábolas, lá em Mateus 13. Ele usa a parábola do cara que achou um tesouro e do cara que negociava pérolas e achou uma pérola muito diferente. Já devem ter ouvido essa aí. E o que a gente percebe com o ensinamento dessas parábolas e que ele vai
destrinchar ao longo desse segundo tópico aí é o que ele fala, que a metáfora do reino é como um tesouro escondido. Uma das coisas que a gente aprende aqui: eu não posso fazer sacrifícios para entrar no reino de Deus. Ou seja, não tem algo que eu possa fazer, algum sacrifício que eu possa fazer para entrar nessa estrada real, sabe? Deus nos faz participantes do seu reino através do sacrifício de seu Filho na cruz do Calvário. Ele vai falar aí ao longo do texto. E é realmente isso que acontece, e a gente percebe isso nessa parábola. Lê lá para nós, João. Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46. Mateus 13, 44 a 46? Uhum. As parábolas e o tesouro escondido. E da pérola. O reino dos céus é escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Os céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Comparando o reino de Deus com riquezas, né? Que é meio que o autor faz aqui no texto. Mas aqui, o que a gente percebe? Na parábola, se você reparar aí, o homem não vende tudo primeiro e depois encontra o tesouro. Ele não vende tudo primeiro para então encontrar a pérola. Então ele não encontra porque ele vendeu tudo. Mas num evento sobrenatural, que não dependeu dele, ele encontra a pérola e depois vende tudo que tinha para ficar com a pérola ou para ficar com o tesouro. Percebe? O negócio do homem aí da parábola da pérola perdida, o negócio dele, o trabalho dele era achar boas pérolas e vender elas por um preço alto. Mas o Evangelho é uma pérola tão bonita em si mesma, tão gloriosa, tão especial, que quando ele acha a pérola do Evangelho, do reino de Deus, ele não cogita vendê-la do mesmo jeito que ele estava fazendo, que ele sempre fez com as pérolas que ele achava, sabe? Pelo contrário, ele vai e vende tudo que tem para ficar com essa pérola só. A beleza do Evangelho, da obra de Cristo e do reino de Deus traz alegria e prazer tão grandes que leva esse homem a sacrificar uma coisa importante para ele, que foi o patrimônio que ele construiu durante a vida toda, só para obter mais dessa alegria. E é isso que o Evangelho faz com a gente. A beleza do Evangelho é tão grande, a alegria e o prazer do Evangelho, que o Evangelho causa em nós, é tão exponencial, que nos leva a sacrificar coisas importantes só para obter mais dessa alegria. Vocês concordam com essa leitura? Sim. Sim, e até associo muito a questão, tipo assim, para coisas importantes para ter mais dessa alegria, por exemplo. Às vezes o cara pode estar meio que ele tem, teoricamente, né, materialmente tudo, mas ele não está feliz. É o caso de pessoas que têm bens, várias coisas, e não sentem alegria. Tem, tipo assim, alma vazia. Tipo, não sente feliz. Pô, dinheiro traz felicidade. Acho que até um tempo atrás, num dos estudos, a gente ia comentar sobre isso. Eu falei sobre isso. Sobre o dinheiro, você vai achar que traz felicidade. Tem muita gente que tem dinheiro se sente vazio, se sente triste. Você para e pensa, poxa, por quê? É óbvio, cara. Não que a pessoa tenha que pegar esse dinheiro dela e jogar fora, não é? Tipo assim, não colocar isso como prioridade. A partir do que a pessoa se entrega para, às vezes, independente da questão do dinheiro, a questão de tesouro, de do que ela tiver, ela não. Então, assim, que teoricamente, para a pessoa, o dinheiro que ele construiu, isso é uma coisa importante para ele. Sei lá, você tem negócio, tem coisa do tipo, enfim, mas não se sente feliz, mas um pouco mão de alguma coisa e tal, mas para um bem, vale a pena, sabe? Acho que e não é fácil aceitar. Eu acho que o problema de muita gente que é cristão, ou que passa a conhecer, né, para se tornar um problema é aceitar o seu destino. Tem muita gente, eu quero ser isso. Você pode querer ser o que você quiser, mas se Deus falar que você vai ser aquilo, meu filho, pode esquecer, você vai ser aquilo. E o problema das pessoas é aceitar, cara. Eu também Eu tinha concordo falando, com cara, eu você. fico falando disso, eu tinha muito disso. Quando eu falava de até do passado aí, que você de na igreja e tudo, eu tinha isso. Na igreja, quando eu ia na igreja, eu ia por isso.
Eu tava lá, materialmente falando, o corpo meu tava lá, mas minha cabeça às vezes estava em outro lugar. Eu prestava atenção em tudo, mas assim, era o igual que a gente falou semana passada. Tipo assim, durante que estava ali, eu adorava e tudo, prestava atenção na palavra, tudo, mas ficava ali, cara. Tipo, eu Não era esse saía, tesouro todo, ao né? invés de eu não praticava. Eu não tinha. Eu não me entregava, tá ligado? Meio que eu não abria mão das coisas por isso. Aí a partir que comecei a ver que, tipo, tinha coisa, tava muita coisa acontecendo. Ver tudo, eu falei, cara, eu abri mão de algumas decisões, eu também abri mão de lá. E eu acho, não tenho certeza, a melhor decisão que eu tomei. Uhum. Eu abri mão de muita coisa também, sabe? Não só isso, mas muita coisa. Não, falando no que João Pedro está falando, que eu acho que uma das minhas maiores dificuldades para poder aproveitar totalmente o tesouro é abdicar de algumas coisas. Sabe, eu tento o máximo que eu posso, tipo assim, não vou falar tudo, eu tento demais abrir mão de muita coisa, só que eu, sabe, eu fico pensando muito nisso, eu acho que o que mais me dificulta é isso, abrir mão das coisas para poder desfrutar totalmente do tesouro. E eu acho que isso é um dos maiores problemas, eu acho que todo cristão enfrenta isso, Uhum. abdicar das coisas. Eu pensei muito sobre isso durante essa lição e eu comecei a pensar no seguinte: às vezes não é nem porque a gente não. Pode ser que a pessoa não consegue desfrutar desse tesouro porque ela nunca apreciou esse tesouro Correto. da forma correta. Tipo assim, nunca aconteceu uma obra sobrenatural. Mas pode ser também que, por mais que a gente conheça o valor do tesouro, que a gente aprecie, algumas coisas em nós e fora de nós que nos impedem de desfrutar da maior forma, da melhor forma possível desse tesouro, sabe? E isso é uma Sim, coisa eu que acho. a Bíblia fala também. A Bíblia fala que essa é uma luta que a gente vai ter constante, porque quando a gente se converte, a nossa natureza pecaminosa não morre completamente. A gente recebe um espírito novo, um coração novo, mas a nossa natureza pecaminosa ainda permanece. Então ainda existe essa luta, sabe? E aí eu tentei buscar nessa lição algumas coisas e tal que a gente poderia fazer ou alguns motivos que poderiam explicar por que que a gente não desfruta disso com plenitude. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Eu acho que quando a gente não aprender a descansar totalmente e a confiar, sempre que a gente tiver que abdicar de alguma coisa, vai ser difícil. Perigo! Então, como você tem tratado a busca por este tesouro? Essa é a aplicação de número 2 aí na página 182. Ele pergunta, no final, como você tem tratado a busca por este tesouro de vida singular que Cristo oferece? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer com honestidade e tentar responder. E para que a gente faça essa pergunta com honestidade, a gente tem que olhar o exemplo que a própria Bíblia manda a gente seguir, 1 Coríntios 11:1, que é o exemplo do apóstolo Paulo. Acho que ele é um exemplo de alguém que tratava com seriedade, com intensidade, a busca por este tesouro de vida singular que Cristo oferece. Vamos ver como que Paulo tratava esse tesouro. Filipenses capítulo 3, só texto famoso hoje. Filipenses 3, versículos 7 ao 10. Paulo diz assim: O que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda. E aqui Paulo está falando de posição social, de vida religiosa e de dinheiro, de riqueza. Tudo isso ele considera como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. E aí ele fala uma coisa que é muito importante também.
não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Ou seja, não era ele que tinha apreciado muito mais o conhecimento de Cristo e desprezado muito mais a vida religiosa e a posição social. Foi uma obra de Cristo na vida dele. Ele está exaltando e agradecendo a Cristo por isso. E ele encerra: o que eu quero é conhecer esse Cristo que fez essa obra em mim e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, quando a gente se faz essa pergunta de como eu tenho tratado a busca por este tesouro de vida singular que Cristo oferece, a gente tem que responder olhando para esse cara. E aí, quando você se faz essa pergunta olhando para esse cara, não precisa responder aqui, mas você vai ver que você pode tratar essa busca por esse tesouro de uma maneira mais profícua, de uma maneira mais intensa. Forte bomba! A estrada real é para os que estão dispostos a renunciar. Agora então a gente vai falar sobre isso. E um texto que ele usa é o texto de Mateus 16, onde ele fala sobre quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Mas um pouco antes tem um evento muito importante que a gente precisa ressaltar também, nesse mesmo capítulo 16. A gente vai falar sobre ele aqui. O que importa para a gente aqui nesse tópico 3 é que somente com a compreensão das riquezas e dos valores existentes na estrada real espiritual é que a gente consegue andar nessa estrada real espiritual. Então, o que eu achei importante da gente extrair aqui é que a gente precisa compreender o valor do reino de Deus. E é somente pelo poder do Espírito Santo que a gente pode compreender o valor do reino de Deus. Ele usa o texto de Mateus 16 para falar dessa renúncia que a gente tem que fazer, e aí ele vai dizer que para que a gente faça essas renúncias, a gente precisa compreender o valor do reino de Deus. Então, esse texto de Mateus 16, 24 e 28 está falando da renúncia que a gente tem que fazer. E se a gente precisa compreender o valor do reino de Deus para fazer essas renúncias, como que a gente faz para compreender esse valor do reino de Deus? É uma obra do Espírito Santo. E isso está lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 17. Que é quando Jesus chega para os discípulos e pergunta assim: quem que o povo está falando que eu sou? Aí uns falam que é Elias, outros falam que é não sei quem. Aí ele: beleza, e quem que vocês acham que eu sou? Ele pergunta para os discípulos. Aí Pedro levanta e fala assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Forte bomba! E aí Jesus fala um negócio que é muito importante para a gente. Versículo 17, do capítulo 16 de Mateus. Bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, quem fez com que Pedro declarasse isso, compreendesse o valor de Cristo, quem Cristo era, foi o próprio Deus. Então, se a gente percebe que a gente não está fazendo muitas renúncias, ou se a gente percebe que a gente poderia fazer mais renúncias, a gente aprendeu aqui que a gente faz essas renúncias compreendendo o valor do reino de Deus. E que para compreender o valor do reino de Deus, a gente precisa do Espírito Santo. Então, a gente começa a enxergar um caminho para ajustar isso aí. Vocês acham que é por aí também? Acho que já é por aí, né? Tipo assim, olha a relação, assim, mas olha, tipo assim, a questão do que eu falo o seguinte, a estrada real é para todos. Que a gente tava, você até questionou se a gente pensava tal. Eu falei que todo mundo tem a oportunidade, mas nem todos seguem. E veio a questão do 3, que é para os que estão dispostos a renunciar, e é nesse caso que para essas pessoas, sabe? E, tipo assim, estão dispostos a aceitar a oportunidade dos desejos e quaisquer situações que sejam, para que possam trilhar por esse caminho, sabe? Então, assim, não é fácil. Concepção, a partir do momento quando você muda, se converte, você depois se batiza, vivendo uma vida nova. Os problemas não é que são piores, cara, mas pelo menos para mim, né? Tipo, o pessoal falou isso. Eu fiquei será, mas pelo menos por mim, eu confirmo que foi assim.
as coisas que te afetavam têm tendência a serem ainda mais, no sentido, tipo assim, tipo a tentação maior, sabe? Tipo assim, querer te fazer errar no sentido de você voltar a ser quem você era. Então, tipo assim, é uma luta constante, uma luta que não vai lutar até o último dia que a gente estiver aqui, mas é uma luta grande, cara, que, tipo assim, eu acho que o principal forma, né, de sair dessa luta, né, para não tornar o passado é oração, aquele diálogo, cara. O diálogo faz muita diferença, sabe? Tipo assim, pelo menos para mim, fazer estudo, todo estudo, todo sábado aqui, faz diferença, cara. É bom porque você fala, você escuta, você. Pelo menos para mim, né, cara? No caso, só de ter essa reunião assim, eu já fico fortalecido, tá? Sinto unido, me sinto mais tranquilo, me sinto mais disposto a enfrentar os meus problemas, sabe? Então, acho que isso é muito para que a gente possa estar permanecer nesse estado, né? Renunciar dos nossos problemas e lutar todos os dias por isso. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, se Deus quiser, daqui a pouco. Importante a gente lembrar do seguinte aqui: se você já fez alguma renúncia para o conhecimento de Cristo, para o conhecimento do reino de Deus, não foi você que fez. Isso foi uma obra do Espírito Santo em você. Se você acha que você fez alguma renúncia por si mesmo, você pode ter certeza que você não renunciou nada. Isso é importante a gente lembrar. É isso que Paulo fala lá naquele texto de Filipenses que a gente leu. Vocês lembram que ele fala que ele exalta a obra de Cristo? Quando ele vai falar que considera tudo como perda, ele fala, considera tudo como perda, se for para ganhar Cristo. E aí ele fala que ele só fez isso por causa da misericórdia de Cristo. Então, se você já fez alguma renúncia por causa de Cristo ou do reino de Deus, saiba que não foi você que fez. Foi uma obra do Espírito Santo através de você. Então, o que a gente precisa fazer não é tentar renunciar a mais coisas por nossa própria força. Mas é o que João falou. A gente precisa trabalhar para favorecer a ação do Espírito Santo em nós, para que ele nos leve a fazer mais renúncias. Como o próprio Jesus disse aqui, quando Pedro fala que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus fala, não foi você que falou isso, meu queridão. Foi o próprio Deus que te revelou e aí você falou. Você não descobriu isso num raciocínio lógico sozinho aí. A estrada real, próximo ponto, a estrada real é para os que estão comprometidos com os valores e os princípios sólidos do reino. Nesse ponto eu fiquei pensando sobre o seguinte, eu queria ver o que vocês acham sobre isso. Vocês não acham que é uma contradição, uma hipocrisia, eu dizer que eu quero passar a eternidade com Deus no céu, mas viver aqui, nesses meus dias na terra, longe dele? Sim. É hipocrisia. Porque, eu não sei vocês, mas quando a gente vai conversar com o pessoal aqui na nossa região, é o que eu falei, né? Todo mundo já teve algum contato com o cristianismo. Então, a maioria das pessoas com quem você conversa querem ir para o céu da Bíblia, o céu de Deus aqui da Bíblia. Eles acreditam nisso aqui. E aí, se você perguntar para eles, eles obviamente vão responder que querem ir para o céu. Mas, no dia a dia deles aqui, os anos que eles vivem aqui, eles não se importam muito em conhecer Deus, sabe? E eu acho isso muito estranho. E isso é algo que, assim, me incomoda e é uma das coisas que mudou, quando eu falei com vocês, de quando eu acho que eu converti, né? Isso é uma das coisas que mudou para mim. Depois daquele momento, eu comecei a me dedicar muito mais a estudar Bíblia, teologia e tal. Isso acontece muito, cara. Se você virar pra qualquer pessoa aqui, fala de coração, tipo Minas, Brasil, tá? Virar pra qualquer pessoa que tem contato com o cristianismo e tudo. Você acha que você vai pro céu? Sim, eu vou. Você quer ir pro céu? Todo mundo. Muito difícil Mas um cara falar que não isso, quer. A gente, questão todo é saber mundo abrir fala mão disso, sabe? Todo mundo tem um. Então, tipo assim, só que assim, tem muita gente que vira pra mim e fala: ah, eu quero ir para o céu, eu vou pro céu. Só que eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu pergunto. Tipo assim, eu sou de. Tipo, eu tenho medo de ficar perguntando por quê. Aí a pessoa vai me justificar. Não tem justificativa. Eu fico assim, falar. Mas você tá disposto a abrir mão das coisas pra você sabe que você tá ligado, você tem que abrir mão. Acho que até te contei, João. Um colega meu, um amigo meu, que falou que queria ir pra igreja, né, evangélica. Eu virei pra ele, eu
fala, ah, cara, porque ela é legal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ó, cara, a partir do momento que você quiser ir, calma, que você, eu tenho certeza que você vai ser muito bem-vindo. Só que a questão é o seguinte, se você ir só por ir e continuar com a mesma vida, se você for pra ir e continuar com a mesma vida, é hipocrisia você ir. Então, se você quiser, vá, mas que mude. Geralmente as pessoas querem Por ir o pro intuito céu de querer. porque elas acreditam que lá elas não estão pensando em Deus, sabe? Isso que eu acho. É justamente isso. Tipo assim, não quer sofrer. Você lembra uma vez que eu te contei entendeu? um amigo meu que eu fui conversar com ele e que ele falou que era ateu? Lembro. Pois é, ele virou uma dessas coisas, foi o que ele falou pra mim. Ele falou assim, já que Deus é tão bom, eu posso fazer o que eu quiser aqui na terra e no último momento eu falar, não, Deus, me perdoe, vou pro céu. Sabe? E eu fiquei assim, gente, mas vocês acham que ir pro céu é de boa, assim? Eu fico muito indignada com essas coisas. E o que eu estou querendo dizer é um pouco mais, não sei se é mais profundo, acho que é mais raso, que é no seguinte sentido, não é nem assim, em virtude do que a pessoa, ela não está disposta a sofrer por Deus aqui, mas quer ir para o céu, não é esse o ponto aqui. O que eu estou falando é assim, a pessoa quer ir para um céu onde Deus está, mas enquanto ela está vivendo aqui, ela não passa tempo com Deus, não desfruta de Deus. Sendo que no céu, na eternidade, tudo que a gente vai fazer é isso. Então, tipo assim, eu quero ir para o céu, passar a eternidade com Deus, mas enquanto eu estou aqui, eu não leio a Bíblia, eu não desfruto da palavra de Deus, eu não procuro conhecer esse Deus. Isso eu acho uma contradição, sabe? Tudo que vai estar lá no céu é isso aqui, ó, essa Bíblia aqui, em versão infinita. E aí você quer dizer que você quer ir para o céu para ver a Bíblia na versão infinita e presencial, mas enquanto você está aqui, você não quer ver Bíblia na versão limitada que a gente tem. Percebe? A gente quer doido demais, muito, assim, na cabeça da pessoa, ela acha que chegar no último momento, que quer ir, mas não faz as coisas aqui, só por ela acha. Os pensamentos que ela, se fosse assim, a gente, se fosse parar aí pro céu só assim, tipo assim, as coisas que a gente faz, a questão aqui, as pessoas têm uma visão muito especial, cara. E tipo, eu já reparei que tem muita gente que tem a mania de ficar falando, tá no céu, colocando fome, tá do lado de Deus, fulano, a pessoa, assim, eu não sei porque isso vai depender de Deus, fulano porque é o pessoal dos nossos olhos, mas se Deus quiser, vai pro céu, independente de tudo, mas eu vejo direto, muita gente ruim aí, morre tudo, e as pessoas, tá no céu agora, não sei o que, tá isso, aquilo, eu fico assim, tipo assim, é meio difícil, contraditório, porque a pessoa fez coisa ruim, entendeu? Então, sei lá, é estranho isso. Mas por esse lado, se você for parar para pensar, a primeira pessoa que foi para o céu foi um cara muito ruim. Ele estava na cruz, do lado de Jesus, tinha sido um bandido a vida inteira, ele com certeza não serviu a Deus hora nenhuma. E aí quando Jesus morre, lá do lado dele, o Espírito Santo faz com que ele acredite que aquele era Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele fala, lembre-se de mim. É meio que um pedido de perdão. Ele fala com os outros que estão sendo crucificados, aquele cara ali não tem culpa de nada. Eu estou aqui, eu tenho culpa. Ele reconhece, eu estou aqui, eu tenho culpa. A gente está aqui porque a gente tem culpa, mas aquele cara não tem culpa de nada. E aí, no dia da morte dele, Jesus fala com ele assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, para deixar bem claro que a salvação realmente é pela graça. Agora, é uma contradição, eu acho, uma hipocrisia. Você dizer que quer viver com Deus na eternidade, mas não viver com Deus aqui. Se você não tem prazer em Deus aqui, não tem por que você querer ir para a eternidade, porque lá vai ter só Deus. É tipo assim, como que você quer viver com ele lá se você não com ele aqui? Isso. Ele vai ser importante depois e agora não está sendo. Entendeu? Exatamente. Eu fico pensando nisso. Então, nesse sentido, a satisfação de desfrutar da comunhão eterna com o Criador do Universo lá no céu deve nos atrair para a gente viver uma comunhão com Ele aqui.
A maior alegria da eternidade do céu vai ser desfrutar da presença plena, ilimitada e constante do Senhor. O que se fala no Salmo 16:11. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. À tua direita, prazer eterno. Jogo bonito! Isso é o que o autor de Hebreus vai falar para a gente sobre Moisés, no seguinte sentido: a satisfação de desfrutar, a expectativa de desfrutar da comunhão eterna com o Criador do Universo no céu, deve nos atrair para viver uma comunhão com Ele aqui. Hebreus 11:26 vai falar sobre Moisés. Olha só. Moisés entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza muito maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. E aí, em virtude disso, dessa esperança que ele tinha, contemplando o amor de Cristo, da esperança que ele tinha em Cristo, Moisés abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a ira do rei, abandonou mão de ser da família real do Egito e permaneceu firme porque via aquele que é invisível. Percebe? Em virtude da expectativa que Moisés tinha na obra de Cristo, no amor de Cristo por ele, é que Moisés abriu mão de ser neto do faraó, de ser da realeza e foi sofrer com o povo no Egito. Então isso que tem que acontecer. Nós temos a oportunidade de desfrutar de um relacionamento com Deus aqui na terra, através da palavra de Deus, através da comunhão com a igreja, através da oração, através do louvor, da pregação do Evangelho, e isso é que tem que motivar a nossa vida aqui. Então, eu acredito que as pessoas que realmente desejam passar a eternidade com Deus, têm que viver aqui fazendo essas coisas, se dedicando à leitura da palavra, à comunhão com a igreja, à oração, ao louvor e à pregação do Evangelho. Eu acho que vocês concordam, né? Pelo que vocês já falaram. Sim. E também, rápido que eu vejo, muita questão de prioridade. Cara. Tem gente que não prioriza desde jeito, parece que só procura quando precisa. Aí, tipo assim, fica parecendo que é um emprego, sabe? A pessoa chega, tá acontecendo isso, me ajuda, eu acho isso muito errado. E aí que eu trago a pergunta. Você não prioriza? Será por quê? Será que é porque você não gosta? Entendeu? Talvez a pessoa não prioriza porque ela não percebeu esse tesouro maravilhoso e glorioso. Sim. Ou talvez pode acontecer outra coisa também. Na verdade não tivesse percebido. Mas essa é a pergunta que a gente uma pessoa com consciência, ela não ia abrir mão, tá ligado? Tipo assim, se você vê que tem um tesouro desse, você vai abrir mão pro bobeiro. A questão que eu vejo é que as pessoas colocam desejos, bens e outras coisas, sabe? Eu preocupo muito mais com o hoje, vou aproveitar, vou fazer tudo que eu tiver que fazer hoje e esquece de, ao invés de viver. Tipo assim, tem duas formas. Na cabeça dela tá vivendo o bom e não preocupa com o futuro. Então na cabeça dela ela acha que vai pro independente de tudo. Tem outro caminho. Quer você viver bem, mas fazer o resto, viver para Deus aqui para no futuro você tá com ele também. Aí vem da pessoa, cara. Principalmente em jovens, sabe? Acho que talvez seja um futuro. Um futuro, então, assim, principalmente pandemia agora, o pessoal faz as festas, os batedores, pra nem queima, não. O pessoal já tá, hoje já não é mais escondido, já tá vista já. Aí depois você vê a pessoa falando de Deus e fala, tipo, se Deus perdoa, mas fica parecendo hipocrisia, sabe, cara? É difícil. Condiz com o que a pessoa tá fazendo, sabe? É triste isso. Aí, João, nesse sentido, essa aplicação é importante para nós, para a gente perguntar para a gente sobre essas coisas que você falou aí. Como você tem investido seu tempo e bens? O que realmente tem valor na sua vida? Então a gente tem que se perguntar, eu quero conhecer a Cristo? Eu busco conhecer a Cristo? Eu busco sofrer por Cristo? Resumindo o que eu falei até agora sobre esse ponto 4, eu acho que a nossa vida aqui é um espelho do que vai ser na eternidade. Então, se eu tenho vivido perto de Cristo aqui, eu vou viver com Ele eternamente. Se eu vivo longe de Cristo aqui, então eu vou viver longe dele na eternidade. Sobre essa situação que você falou, como essa questão do espelho, é tipo um reflexo, sabe? E sobre essa aplicação, né? Sobre a questão de que a gente tem valor. Eu, por exemplo, antes, eu fico no exemplo do eu de antes e o eu de hoje. O eu de antes, quando
pessoas falam, você pode querer A, mas se Deus falar B, você vai ficar com B. Eu ficava assim, não tem essa não, você acha que Deus vai, não sei o que, vai dar força, vai dar, tipo assim, vai ouvir o meu pedido e eu vou fazer isso, tá? Só que depois eu parei com refletir. Desejos, queira não, os desejos dele são maiores do que os meus. É questão de viver isso com tranquilidade. E antes, cara, eu falo por mim, antigamente, quando eu não tinha muito contato, eu priorizava, sabe? Eu com Deus, assim, ficou importante, mas eu colocava outras coisas mais assim, tipo minha família, por exemplo. Eu achava que era a coisa mais importante. Só que hoje eu vejo diferente. Eu vejo Deus como prioridade, com certeza, mas mais importante de qualquer pessoa, para mim, minha mãe, meu pai, minha filha, só que nem por isso eu deixo de considerar que ele é muito importante. Porém, Deus sempre foi uma prioridade. Então, assim, eu vejo que isso mudou pra mim, isso é muito bom. Também consegui me tornar uma pessoa que eu jamais achei que eu iria ser, nem nos meus melhores sonhos, sabe? Claro que eu ainda, assim, tem coisas que eu tenho resultado, tenho demorado da melhora, mas eu tenho melhorado bastante. Outras eu tô vendo uma evolução muito grande. Só do fato de eu já ter me conformado, aceitado, o propósito que eu vier a ter, essa questão da prioridade, já me sinto bem feliz, animado com isso. Tipo assim, meio que eu tô abrindo mão de tudo mesmo pelo futuro. Isso é muito bom. Reconhecendo com humildade as coisas. Bom, isso é bom. Aí eu preparei, então, uma atividade prática para a gente fazer. Um negócio que eu li essa semana que pode nos ajudar em relação a essa questão de entender por que talvez eu não estou considerando ou buscando esse tesouro da melhor forma possível. Por que eu talvez não consiga fazer renúncias, ou talvez nem perceba as renúncias que eu preciso fazer, né? Eu estava lendo um artigo essa semana, não é artigo científico não, é artigo de blog. O senhor cristão falando justamente sobre isso, sabe? Ele é lá da igreja do John Piper e ele me fez pensar numa coisa que eu vou compartilhar com vocês agora. Você já parou para pensar nas coisas que você faz nos pequenos momentos de intervalo entre uma tarefa e outra? Por exemplo, quando você está fazendo um trabalho da faculdade, na hora que você termina de fazer o trabalho, antes de você começar a fazer outro trabalho, porque com certeza vai ter outro trabalho, antes de você começar a fazer outro trabalho, o que você faz nesses poucos segundos ou minutos que tem entre uma tarefa e outra? Mexo no meu celular. Pois é. Isso aí, procrastinação. Mexendo no celular mesmo, rede social. Não Às vezes vai nem... tomar café ou comer alguma coisa, mas tá com a mão também, é isso mesmo. Tomar café é importante, não podemos rejeitar isso, tá? Isso é uma atividade santa. Jogo bonito! E o que esse cara fala nesse artigo ele pergunta se, e que eu me perguntei quando eu li o artigo, é se eu já tinha considerado como esses momentos influenciam o modo como eu me sinto e o modo como eu vivo. E o que ele fala, o nome do artigo é 30 Segundos com Deus, e o nome desse cara que eu estou falando é Tony Henke. E ele fala o seguinte, que aquilo que nossos olhos contemplam, nosso coração aprenderá a amar. E aquilo que nosso coração ama, nossos olhos contemplarão. Então, daquilo com que eu gasto meu tempo, é aquilo que eu vou gostar. E aquilo que eu gosto é aquilo que eu vou gastar meu tempo. Só que ele traz isso para uma área, não de... no que eu gasto a maior parte do meu tempo, sabe? Tipo assim, no dia de lazer, o que eu faço o dia inteiro? Não, ele fala dos pequenos momentos. Esses intervalos de tempo da nossa atenção. O que a gente faz nisso? E ele fala que esses pequenos momentos, nas pequenas frestas de tempo do meu dia, eu estou mais inclinado a usar as mídias sociais do que orar. E ele fala que por causa dessa negligência, a gente sente Deus mais distante na minha vida como resultado. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu estou começando a concordar. Com certeza, até eu. Forte bomba! Assim, por um lado eu já tinha pensado em situações assim, que, por exemplo, eu falo por mim, sabe? Igual esse exemplo do celular. Só que é fato que é o exemplo maior mesmo. Tipo, que toma muito meu tempo, cara. Uhum. Hoje mesmo, mais cedo, eu tava refletindo o quanto isso toma meu tempo, me atrapalha. Eu tava, tipo assim, sério, atrapalha muito. E não só o celular, mas às vezes você tá no YouTube,
tá conversando com alguém, você tá escutando música, sei lá, você tá mexendo no celular, jogando, o que seja. Consome tempo mesmo. Consome tempo que você deveria estar fazendo atividade. Consome tempo que você poderia estar orando, você não está orando, então tipo, meio que você afasta os seus deveres, entendeu? Das coisas que você deveria fazer, seja faculdade, seja questão de trabalho, seja oração, seja da família. Esse vício ele é complicado mesmo. Tanto que eu já falei sobre isso uma vez, né, que eu fiquei responsável. Eu falei sobre isso, sobre a questão de procrastinar, sobre coisas que tiravam o nosso tempo, sabe? Sugavam a gente de uma forma que a gente não poderia permitir. E ele vai mais fundo, porque ele fala tipo assim, que não é nem o tempo que você perde no celular ou no computador. No meu caso é computador, porque meu celular é muito ruim. Mas ele não fala nem sobre o tempo que você perde enquanto você está no computador, no celular, e poderia estar lendo a Bíblia ou orando. Ou, às vezes não é nem o tempo que você perde, mas aquilo que você está consumindo ali, no celular ou no computador, vai moldar as coisas que você gosta, entendeu? Então, tipo assim, se nesses intervalos eu estou consumindo um podcast de comédia, sei lá, um conteúdo qualquer. Esses pequenos momentos onde eu consumo essas coisas diferentes de Deus, da palavra de Deus e do relacionamento com Deus, esses pequenos momentos vão fazendo com que eu entenda que é isso que eu tenho que fazer e que é isso que eu gosto. Sim, é que é isso que eu vou tratar como prioridade, né? Porque aí você fica, eu tenho pouco tempo, aí você já vai pensar no que você acha mais importante. Por isso que mesmo que eu separe um tempo para ler a Bíblia e estudar, se eu vivo desse jeito, esse tempo onde eu vou ler a Bíblia e vou estudar não vai ser bom, sabe? Eu não vou sentir prazer nisso, porque o meu prazer vai ser outras coisas. Vai estar sendo moldado por essas outras coisas onde eu foco minha atenção ali. Ele trata muito sobre a questão da atenção. Ele fala que geralmente a gente tem uma atenção muito mais focada nesses momentos pequenos entre uma coisa e outra do que nos grandes espaços de tempo, sabe? E aí por isso que ele fala que pelo fato da nossa atenção estar mais focada, que a gente está mais centrado nesses momentos, por isso que isso influencia o nosso coração, aquilo que a gente gosta. Verdade. Perigo! E aí eu fui pensando nas coisas que eu faço, sabe? Então, tipo assim, às vezes eu vou no banheiro e levo o celular para assistir jornal. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Por quê? Porque, primeiro, quando eu estou fazendo outra coisa, eu ainda fico pensando nisso. E quando eu tenho uma oportunidade de ter um tempo livre, eu volto para fazer isso. Então, assim, é uma coisa boa. Não é pecado assistir jornal. É uma coisa até boa, saber das notícias, esse tipo de coisa. Mas quando eu uso os meus intervalos de tempo, igual ir no banheiro, por exemplo, para fazer isso acaba fazendo com que eu goste mais dessas coisas e, por consequência, goste menos dos tesouros espirituais. Então, a dica que ele dá, e que eu achei muito legal, é a seguinte. Ele fala que Paulo nos desafia a constantemente pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra, que é aquele texto que a gente leu de Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Paulo fala assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, aquela obra sobrenatural que a gente já discutiu, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. No versículo 2 ele fala: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Essa palavra que ele usa para pense é uma palavra que tem no grego ela tem um significado muito complexo, que é a palavra frônesis, é a mesma palavra que ele usa no versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses, quando ele fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então algumas versões trazem esse versículo de Colossenses como: esteja a mente de vocês voltada para as coisas do alto, porque essa palavra frônesis quer dizer tanto uma disposição intelectual, mental, quanto uma disposição de ação. Então a gente pode entender que quando Paulo está falando aqui, pensem nas coisas lá do alto, ele está falando tanto de pensar mesmo com a mente, de estar o tempo inteiro trazendo à memória as coisas do alto, quanto de agir para isso. E aí a dica que o autor dá nesse texto para que a gente faça isso nesses momentos de intervalo é:
Ele sugere que as folgas e intervalos em nossa atenção diária devem ser preenchidos com oração. ¡Fuerte bomba! ¡Yo bonito! E ele cita até uma frase de um pregador muito famoso, antigo, que chama Charles Spurgeon, onde Spurgeon fala assim: eu sinto que eu sempre deveria fazer uma oração a cada momento livre. Porque ele fala que entre uma ação boa e outra, ele poderia pensar que essa ação boa tinha sido porque ele é bom. E aí ele tinha que orar nesse momento para que ele reconhecesse a obra de Deus na vida dele. Então ele dá essa dica que eu achei muito importante, muito relevante e que eu vou procurar fazer agora, que é, nos seus momentos de folga e de intervalo, nesses breves momentos, preencha esses momentos com oração. E aí, uma outra coisa, para que isso tenha efeito, eu acredito que você tenha que fazer orações boas. E as orações boas estão descritas na Bíblia. Então você precisa saber um pouquinho de Bíblia para fazer orações boas nesse momento. Senão vai ser só um jogo de palavras ao vento, né? Os Salmos é um livro de orações, então tenha contato com os Salmos para você aprender algumas orações. Jesus, quando estava sendo crucificado, orou um salmo. Quando ele fala assim: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Isso é um salmo. Então Jesus, nos momentos de maior sofrimento, orou um salmo. Salmo de número 24. Então essa é uma boa, acho que é uma boa dica, uma boa ferramenta para a gente usar aí. Certo? Certo. Não era só sobre isso, mas que é interessante, porque você vai pegar um tempo que você tem entre uma lição, entre uma coisa, sei lá, seja uma atividade, seja um compromisso, coisa que seja, e vai orar. E isso vai ser bom para você, ao invés de você estar ocupando às vezes tempo com uma coisa que vai ser ruim, perdendo tempo, você vai estar ganhando tempo. Então, tipo assim, vou usar seu tempo para algo útil, entendeu? Extremamente útil. E acho que isso também vai ajudar a fortalecer, sabe? Tipo assim, a nossa comunhão com Deus. O que eu entendi quando eu li e qual que é o meu objetivo fazendo isso? É apreciar mais as riquezas do reino de Deus, as riquezas do conhecimento de Cristo. Eu acho que esse vai ser o resultado se eu fizer isso, entendeu? Esse é o meu objetivo. Que com essa inserção da palavra de Deus através de orações nesses momentos, vai fazer com que eu aprecie mais as riquezas do conhecimento de Cristo. Essa que é a minha intenção com essa ferramenta, né? Concluindo, para que a gente possa repetir as palavras de Paulo e viver como ele, né? Lá em Filipenses, a continuação daquele texto que a gente leu, a partir do versículo 10, Paulo fala assim: Desisti das coisas inferiores para que pudesse conhecer Cristo pessoalmente, experimentar o poder da sua ressurreição, ser companheiro de seu sofrimento e ir com ele até a morte. Tudo isso para alcançar a ressurreição dos mortos. Não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, das coisas que eu gostava antes, das coisas que me davam prazer antes, eu avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que a gente possa entender mais esse texto e que ele possa ser mais verdade na nossa vida. Amém. Amém. Eu vou fazer uma oração por nós nesse sentido. Oremos. Senhor, meu Deus, eterno Pai,
Muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos permitiu ter aqui, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade, nos deu tempo para estarmos aqui, nos deu possibilidade, nos deu uns aos outros, para que a gente pudesse conversar e entender um pouco mais sobre essas coisas que são tão importantes, Senhor. Deus, nós pedimos que o Senhor revele a nós, de maneira sobrenatural, através da Tua palavra, a beleza do Teu reino, a beleza dessa estrada real que a gente viu aqui hoje, Pai. Por favor, Senhor, que isso cresça em nossos corações. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e desconsidere as nossas fraquezas e as nossas fragilidades, a nossa pequenez e nos mostre, ó Deus, a beleza do Teu Evangelho, do reino de Deus, da obra poderosa e maravilhosa de Cristo por nós na cruz. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos prezar por essas coisas de uma maneira maior, de uma maneira mais dedicada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, produz isso nos nossos corações, atua em nossos corações, que o Teu Espírito Santo realize essa obra sobrenatural em nossos corações, Pai, para que a gente tenha uma vida prazerosa aqui, mas que esse prazer esteja no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a enxergar essas coisas, nos ajude a agir para que nós possamos enxergar essas coisas com mais clareza, Senhor. Atua em nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Eu peço que o Senhor faça isso também com os nossos irmãos que não estiveram conosco hoje, mas que o Senhor possa nos usar de alguma forma para compartilhar com eles aquilo que aprendemos, e que o Teu Espírito Santo, independente de nós, haja nos corações de cada um. Em nome de Jesus, eu oro já agradecido, crente que o Senhor nos ouve e nos responderá. Amém. Amém.